Ezequiel, ele, certo momento, ele cortou o seu cabelo com a sua espada. E ele corria por Jerusalém, jogando 1/3 do seu cabelo para o ar. Que cara doido. Se você visse o Ezequiel aqui no centro de São Vicente, meu irmão, o cara jogando o cabelo dele para o ar assim. Que cara maluco, quem é esse cara? Ezequiel, ele tinha algumas manias estranhas, ele fez coisas estranhas e engraçadas. E eu creio que todos nós somos um pouco estranhos, não é verdade? Se você parar para pensar, você é um pouco estranho, eu sou um pouco estranho. Se você acha que não, Pedro, eu não sou estranho. Então agora mesmo, você que é casado, vira para tua esposa e diga, amor, eu sou estranho. Você vai perceber que ela vai concordar comigo, você tem coisa estranha. Não é que você é estranho, mas você tem umas esquisitices. Eu perguntei hoje para minha mulher, deixa eu testar isso. É que eu vou falar isso. Amor, eu sou esquisito? Ela, nossa. Aí eu, tá, onde eu sou esquisito? Aí a gente ficou pensando. Teve uma vez, eu não achei isso esquisito. Com todo respeito, eu falei, não, eu não acho esquisito, isso é normal. É que você não me entendeu. Teve uma vez que eu perdi meu celular sumiu. E eu fiquei procurando o celular, não encontrava, uma hora eu desisti, deixa, uma hora aparece. E aí um tempo depois, minha esposa foi na geladeira e abriu a geladeira, e onde estava meu celular? Estava na geladeira. Então, é que ela não entende, ela falou que isso é esquisitice, mas na verdade, eu deixei ali porque estava muito quente, não sei. Eu esqueci o celular dentro da geladeira. Teve um dia que ela foi na cozinha e a geladeira de casa estava abertona. Ela não entendeu nada, o que está acontecendo? Por que o Pedro deixou a geladeira aberta? Será que tem algum propósito nisso? Ela foi me perguntar, amor, por que você deixou a geladeira aberta? Desculpa, eu esqueci a geladeira aberta. Então tem coisas que ela fala que é esquisito, mas eu pessoalmente não acho tanto. Eu não sei se, principalmente os homens passam por isso, as mulheres também talvez. Mas ela falou, e isso é verdade, isso eu confirmo. Às vezes eu estou no trânsito, naquela fila, aquele trânsito chato, sabe em São Paulo, ou então aqui na Praia Grande, Praça São Vicente, você está naquela fila, e de repente um carro vem e entra com tudo na minha frente. Aí na minha mente eu crio uma competição com aquele cara. Eu não sei se mais alguém faz isso. Você faz isso também, velho? Eu crio uma competição. O cara não sabe que eu estou competindo com ele. Mas na minha mente eu estou competindo com ele. E eu pego aqui, eu vou passar esse cara. Pode ser lá na frente, mas eu vou ganhar. Ganhar não sei o quê. Mas na minha mente não, ele entrou na minha frente, eu tenho que passar na frente dele. Não é que eu vou bater nele, vou bater o carro nele, não, mas eu vou dar um jeito ali, para a esquerda ou para a direita, mas eu tenho que passar na frente desse cara. Então eu acabo competindo com pessoas sem saber que elas estão competindo comigo. Então, são coisas esquisitas. Mas todos nós temos algumas atitudes esquisitas ou estranhas. A minha mãe, um dia, ela não está aqui hoje, ainda bem. Um dia ela foi para Santos de carro, e ela estava ali no Gonzaga, ela mora no Itararé, e ela esqueceu que ela estava de carro, ela voltou para casa andando. Isso é muito esquisito. Então você entende que se eu sou esquisito, essa minha esquisitice é de família, né? Principalmente essa questão. Ela voltou para casa andando, quando chegou em casa, ela pegou a chave do carro e eu fui de carro para Santos. Então todos nós temos um pouco de esquisitice, isso é normal. E Ezequiel tinha também. E ainda assim, mesmo com toda a esquisitice, ele recebeu visões proféticas de Deus. E o que ele fez pelo seu povo foi quase o que ninguém fez. Porque, meu irmão, não sei se você sabe disso, mas a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Então, se você se acha meio louco, meio doido, não fica tranquilo não, fica tranquilo. Deus escolheu aquilo que é louco para o mundo para envergonhar aquilo que é sábio. Não menosprezes pessoas estranhas. Toda igreja tem pessoas estranhas. Toda igreja tem aquelas pessoas que param no elevador, no meio do 10º andar, para falar de Jesus para as pessoas que estão no elevador. Toda igreja tem isso. Eu lembro de um amigo meu, um missionário, que ele disse que certa vez ele foi numa dessas cafeterias grandes, né, de franquias, e o atendente perguntou para ele, qual é o seu nome, que eles colocam no café. Aí ele falou assim, meu nome é Jesus Cristo. Aí ela olhou assim, hã? Sim. Não, desculpa, ela perguntou, qual é o nome do Senhor? Aí ele pensou, o nome do Senhor é Jesus Cristo. Quê? Sim, Jesus Cristo. Ela não entendeu, mas ela vai fazer o quê, né? O nome dele é Jesus Cristo. Ela preencheu Jesus Cristo. E aí, passado alguns minutos, quando o café dele ficou pronto, ela deu aquele grito no meio da cafeteria, Jesus Cristo! E ele ficou calado. Eu não vou falar nada.
Aí de novo, Jesus Cristo. E ele quietinho. Jesus Cristo. Aí ele disse que ele levantou. E aí ele falou, olha, a senhora perguntou o nome do Senhor. O nome do meu Senhor é Jesus Cristo. E aí naquela cafeteria começou a falar de Jesus para todo mundo. Porque Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele mudou a minha vida, a minha história. Então são coisas, entre aspas, esquisitas. Mas Deus, ele usa também os esquisitos. Ezequiel, ele começa a falar, ele começa como um profeta de julgamento para Israel. E depois que a sua esposa morre, Jerusalém é levado cativo, ele passa a ser um profeta de misericórdia. Então ele não está mais sendo um profeta de julgamento, mas um profeta pregando a misericórdia. Porque, meu irmão, Deus, ele sempre vai usar circunstâncias, mesmo que desfavoráveis. Foi a perda da mulher, foi a sua terra, Israel, sendo levada prisioneira, cativo na Babilônia. Deus sempre vai usar circunstâncias adversas na nossa vida para nos mudar para melhor. Então, quando Ezequiel passou de tudo isso, ele aprendeu com Deus, ele desenvolveu o ministério dele e ele começou a ser um profeta de misericórdia, clamando e dando ênfase na misericórdia de Deus. Então esse texto aqui que nós temos, não é uma mensagem de julgamento, mas é uma mensagem de esperança. Não é só para aquela época, não é só apenas algo que aconteceu naquela época, mas é um sinal para nós. Esse texto é para nós também. Então, para entendermos primeiramente essa história, nós temos que entender que todo milagre na Bíblia, os milagres são sinais. Os milagres da Bíblia são sinais. Sinais de algo maior que Deus ele quer fazer e Ele vai fazer. Não é a suspensão de uma ordem natural, mas ao contrário, é uma restauração da ordem natural. Eles restauram as coisas ao ponto original da criação de Deus. E sinais sempre apontam para algo que vai além de si mesmo. Então esse sinal que nós temos aqui, esse milagre que é um sinal que nós temos aqui nesse texto, é algo que aponta para algo além de si mesmo. Está apontando para algo futuro, uma restauração futura. No capítulo 36, versículo 25, Deus ele profetiza o que vai acontecer. No capítulo 37, ele mostra para Ezequiel, ele dá a visão para Ezequiel daquilo acontecendo. E esse texto, ele se cumpre e se torna uma realidade na cruz. Esse sinal aponta para a cruz. Isso claramente é uma representação e é um ensino de algo maravilhoso que Deus vai fazer e restaurar, ressuscitar através da cruz. Então a primeira verdade que nós precisamos entender é que os ossos secos, essa visão maravilhosa, esse milagre incrível que aconteceu nesse texto, ele nos aponta, ele é um sinal que aponta para a aliança. Para uma aliança que foi feita através de Jesus Cristo, através do sangue dele na cruz. A razão pelo qual o Espírito sobrou sobre o corpo desses, entre aspas, defunto, é porque Jesus entregou o seu Espírito. A razão pelo qual os ossos se tornaram carne e sangue, é porque Jesus, ele teve o seu corpo partido e o seu sangue derramado. Essa ressurreição que nós vemos de um exército, a Bíblia fala que era um exército, é resultado da morte de Cristo. É uma morte trazendo vida. É o que nós chamamos de substituição. E na quinta-feira, quem estava aqui, eu preguei sobre Getsêmani, sobre o Eu Sou. E o nosso tema era esse, eu por eles. Jesus disse, me prendam, mas perdoem eles. A substituição. Que Jesus ele tomou o que nós merecíamos para nós tomarmos aquilo que Ele merece. Que troca maravilhosa para nós, né? Jesus, ele foi rejeitado para que nós sejamos aceitos. Jesus, ele apanhou para que você seja curado. Jesus foi morto para que você tenha vida. Jesus foi morto cruelmente para que você tenha uma vida abundante. Substituição. E aqui esse texto aponta para isso. Uma ressurreição de um exército como resultado de uma morte. Porque Jesus ele não é apenas um professor.
Jesus não é apenas um mentor, mas Jesus, literalmente, Ele é o nosso substituto. Ele viveu a vida que deveríamos viver, e Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele viveu para que morreu, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E é interessante essa palavra justiça, porque no português nós não temos muita variação nessa palavra, e muitas vezes é compreendida errado. Quando a Bíblia fala que nós somos a justiça de Deus, não está falando por uma justiça de julgamento, mas está falando, a palavra aqui no inglês, é difícil falar em inglês, righteousness, alguma coisa assim, que na verdade é retidão. A palavra no inglês aqui nesse texto é retidão, ou seja, nós somos a retidão de Deus. E essa palavra retidão, ela significa ser reto, integridade, a lisura, o caráter, ou seja, nós somos a integridade de Deus. Deus ele criou em nós, Deus ele mostra para o mundo a integridade dele através de nós. O caráter dele é revelado através de nós. A lisura, a perfeição, a retidão dele, como ele é reto, é revelado através de nós. E é por isso que hoje a nossa vida ela pode ser restaurada. É por causa disso que hoje nós podemos ter uma vida em abundância. Tudo por causa de um sacrifício substituto. Porque ele morreu a morte que era nossa, ele viveu a vida que era nossa. Porque corpos mortos não podem ressuscitar a si mesmo. E a Bíblia fala que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e através dele nós temos a vida. E aqui no versículo 11, então Deus ele leva Ezequiel para esse lugar. Deus ele manda que Ezequiel profetiza. A Bíblia fala que Ezequiel profetizou e aqueles ossos começam a se juntar. E no versículo 11, leiam comigo o versículo 11. Diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se, a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Portanto profetiza e diga, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei a vossa sepultura, eu vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas, e vocês saírem, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. Eu porei sobre vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Então olha só, nós temos aqui uma narrativa dos ossos secos. A Bíblia fala no versículo 12, que eles dizem, nossos ossos se secaram, a nossa esperança morreu e nós fomos totalmente exterminados. Então aquele vale de ossos secos, eles estavam dizendo, os nossos ossos estão secos, a nossa esperança morreu. A nossa esperança morreu e nós fomos exterminados. 3 afirmações. Dessas 3 afirmações que essa desesperança, essa morte, esse vale de ossos secos diz, uma está certa e 2 está errada. Primeira coisa que eles disseram, nossos ossos se secaram. E realmente, Israel se tornou espiritualmente morto. Israel morreu espiritualmente. A glória havia partido. Os seus inimigos os tinham feito cativo. Israel agora não era mais um povo livre, mas era um povo aprisionado. Israel confiava no templo de Deus, ao invés de confiar no Deus do templo. Israel, principalmente no reinado de Salomão, começou a crescer muito. Eles fizeram aquele templo e riquezas, um povo totalmente próspero, um povo temido pelas nações inimigas. Mas a confiança deles mudou de lado. Antes eles confiavam em Deus, o Deus que tirou do Egito, o Deus que deu Canaã, o Deus que trazia medo aos outros povos. Mas em determinado momento essa confiança mudou. E agora a confiança de Israel não era mais no Deus do templo, mas do templo de Deus. A confiança de Israel virou a sua riqueza. Eles tinham a sua confiança em coisas temporárias. Algo que não podia ser a sua esperança, mas que somente Deus poderia ser. Eles confiavam agora no seu status, no seu nome, na sua fama. Não, ninguém vai derrotar a gente. Nós somos o povo de Deus,
Nós somos um povo escolhido por Deus. Deus nos deu essa terra. E a Bíblia fala que essa nação, Babilônia, foi tomada, os assírios depois invadiram o reino norte, dispersaram o reino norte. Tudo porque Israel não confiava mais em Deus, mas confiava no templo de Deus. Então realmente, os ossos estavam secos. Eles estavam espiritualmente secos. E no que você tem colocado a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Será que realmente está em Deus ou apenas naquilo que Deus tem te dado? Na sua posição, nas suas conquistas, nos seus planos, na sua força, na sua capacidade, na sua sabedoria? Onde está a sua confiança? Não importam a sua popularidade, não importam as suas conquistas, não importa onde você chegou. Isso tudo nunca foi feito para suportar o peso que somente Deus pode suportar. Essas coisas não foram criadas, as nossas conquistas não foram criadas para nós debruçarmos a nossa confiança sobre ela. Se você fizer isso, você vai chegar em um local onde os ossos se tornam secos, onde a esperança acaba, onde não tem mais vida, você vira um ser inanimado, sem vida, sem força. E talvez alguns aqui estejam passando por isso, ou venham passar por isso. E se você hoje, por algum motivo, você se sente assim, sem esperança, espiritualmente morto, sem mais aquele desejo de buscar a Deus e se lançar diante de Deus, meu irmão, você está no lugar certo. Se os seus ossos estão secos, eles estão prontos para receberem vida novamente. E é o que acontece aqui nessa visão. Era aquele vale de ossos secos. Algo horrível, uma situação tenebrosa que Ezequiel estava. Mas a Bíblia fala que eles receberam a vida. Uma segunda afirmação que os ossos disseram, mas agora errada, essa foi certa. Eles disseram também, a nossa esperança está perdida. A nossa esperança se perdeu. Errado. Eles acreditaram numa mentira. Eles acreditaram numa mentira por causa da circunstância, daquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Onde está toda a instrução de Deus? De que Deus estaria no meio deles, de que Deus faria morada no meio deles, que viveria no meio deles, que eles seriam indestrutíveis. O que se tornou desencorajamento agora se torna desespero. Quando você chega numa situação que você diz e pensa, a minha esperança morreu, eu não tenho mais esperança, não existe mais esperança. Meu irmão, é aí que você está no poço do desespero. E se uma coisa que nós vemos na Bíblia muito, é Deus ele tirando do poço do desespero. Você lembra Jonas, quando Jonas foi engolido? Jonas estava no poço do desespero. Antes de Jonas ser engolido, Jonas foi jogado sobre o mar. E a Bíblia fala que aquelas algas cobriram a sua cara, seu rosto. Ele no fundo do mar, na base, no fundamento já, se afogando. E a Bíblia fala que Deus ele manda o peixe. Aquele peixe engole Jonas. E aquele peixe não foi uma destruição para Jonas, mas na verdade foi uma ferramenta de Deus para tirar Jonas do desespero. Porque Deus ele é mestre nisso. Mas o desespero não é um bom local. Porque o desespero, ele coroa o inimigo e não Cristo. Quando você se encontra numa situação dessa, de desespero, de sem esperança, em dizer, não tenho mais esperança, você está anulando aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Você diminui o que foi comprado pelo seu próprio sangue. É uma afronta para Jesus. Se eu penso que a minha esperança acabou, está perdida, então logo eu penso que o que Cristo fez por nós na cruz não foi o suficiente. Deus ele te diz, eu cuido de você. E você diz, não Deus, não dá, o Senhor não pode cuidar de mim. Deus ele diz, não, eu posso transformar você, eu posso mudar essa situação. E você logo pensa, não Deus, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor faz grandes coisas, mas Deus, você não está entendendo, eu estou no fundo do desespero. Minha vida acabou, Deus. Não, eu posso restaurar o teu casamento. Não Deus, o Senhor não pode restaurar meu casamento. Isso é uma pessoa no fundo do desespero. É uma pessoa que não acredita mais que Deus ele pode
reverter uma situação. Mas, meu irmão, nunca existe uma situação que não há esperança. A sua esperança nunca se perde. Eles estavam aqui acreditando numa mentira, numa fantasia, porque você nunca vai chegar numa posição que você vai afirmar e vai ter a convicção e vai ser verdade. Eu não tenho esperança. Você pode dizer isso, mas você vai estar enganado, porque essa esperança não se perde. Eu gosto muito de um texto que está em Hebreus, que Deus ele disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Eu já citei esse texto aqui. Olha só, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. E sabe o que é interessante desse texto? Essa palavra nunca nesse texto é uma palavra no original no grego chamada od. Essa palavra od é uma dupla negação. É uma dupla negação. Então o texto está dizendo: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Deus ele te diz: eu nunca te desampararei. E o homem no desespero, no poço de destruição, nos ossos secos, ele diz: não, Senhor, não é verdade. Eu nunca te deixarei. Não, Senhor, não é verdade, eu estou sem esperança. Eu jamais te desampararei. Não, Senhor, não. E ele afirma de novo: eu jamais te desamparei. Uma dupla negação. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te desamparar. Quem diz isso é Deus, meu irmão. Não é o Pedro. Se fosse o Pedro, se fosse outro pastor, se fosse um ser humano, você poderia desacreditar. Mas quem diz isso está na palavra de Deus. Eu nunca. Não, Pedro, mas se eu vacilar, eu nunca vou te deixar. Eu nunca, não, Pedro, mas eu fiz o que é errado, eu não devia ter escolhido. Eu nunca vou te desamparar. Nunca. Não há pecado, não há erro, não há escolha errada que você possa fazer na sua vida que vai te afastar, que vai tirar o amor de Deus por você, meu irmão. Deus continua te amando. E é por isso que não há situação que não existe esperança. É por isso que aqui os ossos secos estavam enganados, porque ainda sim existe uma esperança. Então essa é a mensagem de Deus a Israel. Vocês estão em desespero? É porque vocês esqueceram quem é o seu amado. Vocês esqueceram do amor de Deus por vocês. Da onde vem o seu poder, da sua esperança, do seu Deus, do seu Senhor, do seu Pai. Vocês esqueceram que o Pai que está no céu sempre pensa e planeja o melhor para você. Meu irmão, talvez você, talvez nós, precisamos nos arrepender. E quando eu falo arrependimento, eu não falo apenas aquele arrependimento religioso. Não estou falando de você sentar e chorar e se derramar. Pode ser que sim. Mas a palavra arrependimento, metanoia, é uma mudança de consideração. É uma mudança de pensamento. Mudar a sua perspectiva. Recorde e entende que você é amado por Deus. E o que nos torna seguro, o que nos torna protegido, o que nos torna numa boa posição, é porque Ele nos ama, e nada paga esse amor. E Ele nos ama não há 5 anos, há 10 anos, mas Ele nos ama desde a eternidade. Desde a eternidade Deus te ama. Ainda há uma esperança, ainda existe esperança, e sempre vai ter esperança. A vida moral dos teus filhos, o teu casamento, a tua situação financeira, meu irmão, existe esperança. A esperança não acabou, porque o amor dele por você nunca vai acabar. Não acabou e nunca vai acabar. E a terceira frase que os ossos secos disseram aqui, eles disseram para Deus, no versículo 12: fomos exterminados. Fomos exterminados. Nossos ossos estão secos, certo, realmente estavam secos. Nossa esperança acabou, errado, não acabou. Você pensa que acabou, mas não acabou. E agora ele diz: fomos exterminados. Essa é a pior mentira de todas. Essa é a voz de acusação, essa é a voz de condenação. Jesus, ele recebeu a ira de Deus naquela cruz. Ele tomou do cálice da ira, da justiça de Deus, para que você nunca passasse por isso. Ele foi tirado e cortado da terra dos vivos,
para que você nunca fosse cortado do Deus vivo. A resposta para o desespero é o Evangelho. Você não foi exterminado. O Evangelho é a resposta para o desespero. Mesmo que você esteja vivendo ou passe por um momento de desespero e crê nessas mentiras, que você perdeu toda a esperança, que você foi cortado, não é a isso que a graça é. Não é para isso que o sangue de Cristo ele foi derramado, para você passar e viver numa situação sem esperança como essa. E olha o que Deus diz para os ossos secos, no versículo 12. Olha só. Então mesmo eles crendo nessa mentira, Deus ele disse assim: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair da vossa sepultura, e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. Diante daqueles enganos dos ossos secos, Deus ele disse: eu abrirei a sepultura de vocês, e eu os farei sair da sepultura. Deus, eu estou enterrado, eu estou acabado, eu estou na sepultura. E Deus ele diz: eu vou abrir a sepultura, e eu vou tirar da sepultura, ó meu povo. Deus ele está falando, ainda que eles, o meu povo, estão falando coisas loucas e pensando coisas equivocadas, acreditando em mentira, mas ainda é meu povo. Ele diz: eu tirarei da sepultura, ó meu povo, ó meu povo. Meu irmão, você pode estar pensando estar na sepultura, mas a sepultura não foi o final para Jesus, assim como também não é o final para você. Cristo naquela cruz, ele venceu a morte, e ele está aplicando isso na sua vida. Todos pensavam que aquele era o final de Cristo, mas quanto menos imaginavam, ele ressuscitou e venceu a morte. Jesus, através da ressurreição, está dizendo: olha, assim como eu venci a morte, você vence ela também. Existe uma esperança, existe um tempo novo, existe restauração. Eu abrirei sua sepultura, e vocês serão meu povo, vocês são meus. Meu pronome possessivo é meu, é Deus dizendo. Você entende o poder dessa palavra? Você é de Deus. A Bíblia fala em Tito 2,14, ele morreu por nós para remir para si um povo particularmente seu. Somos particulares de Deus. Assim como a minha esposa está ali, eu posso falar: é minha esposa. É a Jaciane, mas é minha esposa. Deus ele olha para nós e diz: é o meu povo, vocês são o meu povo. Aleluia. Não há situação que não existe esperança. Eu conheci a Jesus na minha adolescência, eu cresci na igreja. 14, 15 anos eu tive o privilégio de servir a Deus na adolescência. Meu pai é pastor, e eu lembro que nós íamos para aquele sopão, entregar sopão na rua, para os moradores de rua. E eu cresci muito através disso. Frequentava discipulados, ia para os evangelismos, me batizei bem novinho. E eu lembro que com mais ou menos uns 14, 15 anos, eu comecei a liderar um discipulado de jovens. O meu líder na época, ele delegou isso para mim. Mas passado algum tempo, alguns meses depois, algumas situações que aconteceram na minha vida, eu comecei a jogar um jogo. Alguns aqui já ouviram essa história minha. Eu comecei a jogar um jogo. No começo era apenas um jogo, era uma brincadeira, coisa de adolescente. Mas aquilo foi secando a minha vida. E eu passei mais ou menos 1 ano a 2 anos da minha vida, trancado na minha casa. Eu já tinha mais ou menos aí uns 16, 17 anos, uns 17 anos. E foi 1 ano e meio da minha vida preso na minha casa. Eu não saía por nada. De vez em quando eu ia na igreja, porque meu pai era o pastor na igreja, então eu ia lá para ver ele e voltava para casa. Passava 24 horas naquele computador. Minha mãe sofria, minha mãe não sabia mais o que fazer. Meus primos, o Ney me ligava, as pessoas me ligavam, me convidavam para viajar, para fazer coisas, mas não queria fazer nada. Todos orando por mim, e eu preso naquela casa. Eu ia dormir quando minha mãe acordava. Quando eu via que eu sabia o horário que minha mãe acordava, então eu ia dormir para ela não ficar triste. Mas quando ela saía, eu voltava. Parecia um zumbi na frente daquele computador. Parecia que a minha esperança, a minha adolescência havia se acabado. Mas teve um final de ano, que se eu não me engano foi
Foi a virada de ano de 2015 para 2016. Deus, Ele disse para mim: Pedro, você é meu. Eu estava na virada do ano, eu estava orando, lembro até hoje, naquele salão, no perto do púlpito, e Deus disse: você é meu. Você não é do jogo, você é meu. Pedro, eu tenho mais para a sua vida, não é isso que eu tenho para você. E eu lembro que eu fui para casa determinado: não, eu vou parar, isso está acabando comigo. Não aguento mais isso, eu não sou isso está tirando minha força, o meu desejo de viver. Eu vou parar. E eu comecei a tentar parar. E eu lembro que eu fui para o aniversário no mês de fevereiro daquele ano. E eu estava naquele aniversário, a pastora Maura, ela chegou para mim, ela disse uma frase muito simples. Ela disse assim: Pedro, Deus tem uma obra na sua vida. Uma frase que normalmente a gente diz assim, né? Frase comum. Ela disse: Deus tem uma obra na sua vida. Mas aquilo, meu irmão, aquilo não foi apenas uma frase. Eu já tinha ouvido a frase outras vezes. Mas aquilo foi uma palavra de Deus direta para mim. Deus dizendo: Pedro, eu tenho uma obra para você. Você é meu. Eu já estava em processo de parar, mas ainda não tinha conseguido. E eu lembro que eu fui com um amigo para esse aniversário. E quando eu fui com ele, eu fui falando para ele os meus desejos de estudar. Eu tinha um desejo de fazer engenharia. E ele achou que eu era meio doido, porque quando eu voltei do aniversário, eu mudei de ideia. Eu voltei falando para ele: cara, eu vou fazer teologia. Então ele: nossa. Ele disse: pô, você veio falando que ia fazer engenharia. 1h30 depois, agora você está falando que vai fazer teologia. Porque Deus dizia, não que quem é dele tem que fazer teologia, mas no meu caso era aquilo que Deus estava pedindo para mim. Pedro, você é meu. Você é meu. Você pode se achar, você pode pensar que está no fundo do poço, no fundo do desespero. Mas você não está sem esperança, porque, meu irmão, você é dele. Você é particular dele e ele é teu. Você é dele e ele é teu Pai, ele é teu Deus, ele é o teu Senhor, ele é a tua vida. Porque você é meu, eu não só, Deus ele está dizendo nos versículos posteriores: porque você é meu, eu não só te tirarei da sepultura, mas eu vou trazer você à vida, eu farei por você. Em outras palavras, está dizendo: eu farei por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo. Eu vou fazer por você não porque você é bom, mas porque eu sou bom. Eu escolhi colocar o meu amor incondicional em você, meu povo. Eu posso trazer você de volta à vida, à efetividade, ao crescimento. Você vai voltar a viver e desfrutar da vida, porque eu te amo. E ele disse no versículo 14: eu porei em vós o meu espírito e darei uma nova vida. Eu darei a sua terra, eu darei aquilo que é teu, que o desespero não pode exterminar. Eu te darei, porque Ele é o nosso Pai, e Ele é o nosso Pai, e nós somos seu Filho amado. Nós somos dele. Não importa o tamanho do desespero, meu irmão, você continua sendo dele. Isso me lembra aquela parábola que eu tenho pregado do filho pródigo. Na verdade, a parábola do pai amoroso. Aquele filho do poço da destruição. Para você ter ideia da tristeza que vivia aquele filho, a Bíblia fala que ele estava comendo, ele queria comer da comida que sobrava dos porcos, mas não deixavam. Ele queria comer da comida do porco e não deixava ele comer. Tamanha situação, tamanha miséria que ele estava vivendo longe do pai. Mas a Bíblia fala que ele volta ao pai. Ele volta à casa do pai. E ele cria um discurso, ele diz: eu vou me arrepender, eu vou chegar para o pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser o teu filho. Meu irmão, mas quando ele está caminhando em direção à casa do pai, a Bíblia fala que o pai viu o filho de longe. Meu filho. Antes que ele pudesse ver o pai já tinha o filho. Sabe por quê? Porque o pai, o tempo todo, mesmo o filho vivendo no desespero, por conta dele, por erro dele, por escolha dele, o pai, ele estava naquele muro procurando o filho. Eu acredito que o pai todo dia acordava pela manhã, ele ia para aquele muro esperar o filho chegar. Um dia o meu filho vai voltar. E a Bíblia fala que quando o pai viu o filho, o pai saiu correndo em direção ao filho. Ele saiu correndo, ele abraçou, beijou, pulou no pescoço do filho. Ele não chegou lá dando uma bronca: o que você está fazendo aqui agora? Você perdeu tudo, você gastou tudo, agora você vai voltar. Não, o pai correu em direção ao filho. O filho chegou para o pai e disse: pai, não pai, eu não mereço o teu amor. Eu não sou digno de ser o teu filho.
Apenas me contrate como um servo, como um funcionário. Eu não sou digno de ser filho. Meu irmão, naquele exato momento, o pai ignorou o que o filho disse. O pai olhou para os teus servos e disse assim: traga a sandália de filho, traga as melhores roupas, traga o anel de filho, traga um novilho grande, nós vamos festejar. Enquanto o filho dizia: eu não sou digno, eu estou no poço do desespero, eu estou sem esperança, por conta de um erro meu, o pai disse: não, você pode pensar que não é digno, mas não existe ex-filho, você é digno. E agora mesmo, você vai colocar o anel que só o filho coloca, você coloca a sandália que só os filhos colocam, você vai colocar a melhor roupa, a roupa do filho, não é do servo, do escravo, mas é do filho, porque você ainda é o meu filho. Nós somos dele, e ele é nosso. Ele disse aqui: vocês são meus. E voltando aqui para o milagre, voltando aqui para o texto. Segunda verdade, não existe uma situação sem esperança. Não são efeitos especiais aqui nesse texto. Não são apenas esqueletos. Mesmo que fosse esqueleto, já seria um grande milagre. Mas são ossos espalhados, meu irmão. São um monte de ossos espalhados. E a Bíblia fala que aqueles ossos, eles começam a se ligar. E monta. E aí vem os nervos, a carne, a pele. Que coisa incrível. Eles começam a se juntar, os tendões, os músculos, as artérias, os ligamentos, os nervos, para ter vida. Meu irmão, algo como isso, um milagre como esse, uma visão como essa, deveria tirar o nosso fôlego. Quando você lê isso, você tem que parar e, o que é isso? O que está acontecendo? E novamente esse sinal aponta para a salvação. Esses ossos se juntando e vindo à vida, somos nós. É você, meu irmão. Era você que estava num poço de destruição, e por uma palavra dele você veio de volta à vida. Isso tem que tirar o nosso fôlego. Isso tem que nos levar a querer clamar e clamar mais para o nosso Deus. Será que a salvação, ela continua te emocionando? O nosso destino foi mudado, a nossa vida foi mudada. De ossos secos, nós viramos filhos de Deus. E será que isso te encanta? Isso te deixa maravilhado, te deixa surpreendido? Fomos justificados, chamados, ungidos, santificados. Mas parece que isso não nos emociona mais. Isso passou. Não, isso é passado. Meu irmão, o cristianismo é o milagre dos milagres. Porque se Deus pode fazer com que esses ossos secos se tornem um exército, se Deus ele tomou o que estavam longe dele e fez deles criatura dele, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou como sacrifício, você acha que ele não pode te dar todas as coisas, meu? Ele pode. O seu casamento, ele não está longe de ser restaurado. Os seus filhos podem ser restaurados. O teu emprego, a tua promoção, a tua família, os teus pais. Não há milagre que ele não possa fazer na nossa vida. Nesse texto ele está provando: olha, eu faço o impossível. O impossível é algo possível e é algo fácil para mim. Basta apenas uma palavra. Ele nem ao menos foi lá e ligou tudo. Ele apenas deu uma palavra. Apenas uma palavra. Basta uma palavra de Deus, meu irmão. Agora, trazendo isso ao nível prático na nossa vida, algumas aplicações para nós, que nós podemos viver e desfrutar disso. Primeiro, profetize sobre os seus problemas. Deus ele disse a Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Profetiza, Ezequiel. Fala aos ossos secos. Fala aos problemas. Fala ao impossível. Fala ao desespero. Profetizar não é apenas uma palavra para os profetas, uma atividade dos profetas. No Antigo Testamento era, mas no Novo Testamento todos nós devemos e profetizamos. Todos nós somos ensinados a isso. Profetizar é pronunciar algo, é ser a voz de Deus, é dar voz para aquilo que está morto. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 7, ele diz, no versículo 3 ao 7 ele diz: profetizei como o Senhor me deu ordens. Deus ele disse: profetiza o que eu vou te dizer. E Ezequiel, ele disse: eu profetizei aquilo que o Senhor mandou eu profetizar.
Ezequiel profetiza o que Deus mandou dizer. Então, meu irmão, profetize sobre os seus problemas. Profetize sobre situações sem esperança. Profetize sobre ossos secos. Concorde com o que Deus fala a respeito de você. Pare de discordar do que Deus tem para a sua vida. Concorde, declare, profetize isso. Não, Pedro, não é possível. É possível sim, porque é o que Deus tem para você. Profetiza. A palavra profetizar e pregar no Antigo Testamento é a mesma palavra. Ou seja, pregue o Evangelho para os teus problemas. Fale de Deus para o seu problema. Não fale apenas para Deus o seu problema, mas fale para o teu problema o tamanho do teu Deus. Para aquele que faz todas as coisas, aquele que morreu no Calvário. Fale palavras de vida, palavras de fé, palavras de esperança. Cuidado, meu irmão, cuidado com a sua palavra. A palavra de Deus diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida, elas estão no poder da língua. E aqueles que amam, vão comer do seu fruto. Se você fala palavras de morte, palavras de maldição, palavras apenas de críticas, falar mal dos outros, cuidado, porque você vai comer desse fruto. É o que a Bíblia fala. Agora, se você declara para você, para os teus problemas e para os outros, palavras de vida, palavras de amor, palavras de encorajamento, você vai comer disso. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 23, mantenha a sua confiança, a sua confissão, porque aquele que prometeu é fiel. Mantenha a sua confissão, porque o que prometeu, ele é fiel. E Deus disse para Ezequiel, profetize as minhas palavras. E a Bíblia fala que a partir do momento que Ezequiel, começou a profetizar aquilo que Deus mandou, o processo começou. Olha só, o processo começou. O milagre começou a acontecer. Versículo 7, profetizei como me foi ordenado, e enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas ainda não havia espírito. O processo começou. É um processo, meu irmão. Nós gostaríamos que as coisas acontecessem de um dia para o outro. Às vezes acontecem, mas na maioria das vezes tudo é um processo. A restauração é um processo. A conquista é um processo. A sua vida é um processo. Você está em processo. Pense onde você estava e quem você era 5 anos atrás. E quem você é agora. Creio que você cresceu, você aprendeu, você desenvolveu, você aprendeu mais de Deus, conheceu mais a Deus, porque é um processo. Hoje você tem uma perspectiva melhor, você é melhor, você conhece mais a Deus, você trabalha melhor, pensa melhor, celebre o processo. Ezequiel profetizou, havia um corpo, mas apenas a carne, ainda não tinha espírito. E a segunda aplicação aqui, Deus ele diz de novo para Ezequiel, no versículo 9, então ele me disse, profetiza agora ao espírito. Ou seja, Deus está dizendo de novo, não desista, Ezequiel. Profetiza. O processo começou, o processo parou, não pare. Profetiza de novo, profetiza de novo. Ou seja, nunca desista. Fale novamente, declare vida novamente, creia novamente. Quando parece que o processo parou, afirme isso e viva isso novamente. E muitas vezes nós começamos a profetizar, a crescer, a desenvolver, mas de repente o processo para, e aí você desiste, você pensa, não, é somente isso que Deus tem para mim. Não, meu irmão, isso é apenas parte do processo. Continua profetizando, continua crendo, continue declarando, porque isso que você vive hoje é apenas o início de algo maior que Deus tem para você. Então creia, profetiza isso. Os ossos secos, eles falaram, acabaram a nossa esperança, não tenho mais esperança, eu cheguei onde deveria chegar, do que adianta chegar até aqui? As circunstâncias falam, meu irmão, as situações difíceis, a situação de desespero na nossa vida, muitas vezes ela fala, não tem mais o que fazer não, Pedro, acabou, é até aí, pronto, agora é o que Deus tem para você.
Mas quando Deus fala, e quando Deus instrui você a falar, quando você libera suas palavras, palavras de Deus para você pelos seus lábios, as coisas acontecem, os ossos voltam à vida. E a Bíblia fala que Ezequiel profetizou, e o Espírito veio sobre aquele corpo. Agora aqueles corpos, aqueles ossos secos, não era apenas carne e sangue, mas era Espírito também, era uma multidão de exército. Nunca deixe que o desespero destrua você, meu irmão. Fale, profetiza, declare com poder, mas nunca deixe o desespero destruir você. Terceiro, para terminar, com confiança, espere as coisas boas de Deus. Espere o melhor de Deus. Não se contenha com apenas aquilo que você tem hoje, mas espere coisas maiores ainda de Deus. A Bíblia diz em Romanos 15:13, que o Senhor da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Espere coisas boas de Deus. E muitas vezes eu ouço pessoas, eu já ouvi pessoas dizendo, cristãos, não, Pedro, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço pela salvação. Não, meu irmão, não é isso. Você sim tem que ser grato pela salvação, mas você é filho de Deus, e o Pai Ele tem o melhor para você. O Pai pode te dar mais, o Pai pode fazer mais por você, Ele pode entregar mais para você. Não se contenha apenas com aquilo que você tem hoje, mas espere sim coisas boas de Deus. Quem é pai aqui, mãe? Levanta a mão. Você mede esforços para dar coisas boas ao seu filho? Não. Você não tem prazer de abençoar teu filho? Claro, não estou falando que você dá tudo que o seu filho pede, senão fica mimado. Mas quando você dá aquilo que o seu filho precisa, aquilo que ele pede, você não dá com alegria? O pai se alegra mais do que o filho. Como é bom dar para o meu filho. Meu irmão, nosso Pai no céu é a mesma coisa. Ele tem prazer em dar, Ele tem prazer em fazer coisas boas por nós. Então espere sim, se alegre pela salvação. Não negocie a salvação, mas espere coisas boas de Deus. Para terminar, no versículo 3, quando ele entrou no vale, versículo 3, quando ele entrou naquele vale de ossos secos, um lugar fúnebre, um lugar horrível, um lugar tenebroso, a Bíblia fala que Deus ele perguntou, filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi, Senhor Deus, somente Tu sabes. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Deus ele perguntou para Ezequiel, filho do homem, esses ossos poderão reviver? Ezequiel disse, Senhor, apenas o Senhor sabe disso. E não vamos julgar Ezequiel por isso, porque provavelmente você numa situação tão feia como essa, um monte de osso para lá e para cá, e alguém te perguntasse, isso daí pode voltar à vida? O que você diria? Ah, certeza. Talvez sim. Mas eu entendo, Ezequiel. Senhor, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Agora pensa comigo, depois de todo esse processo, todo esse milagre, se Deus novamente chegasse para Ezequiel, depois de tudo que ele fez, e perguntasse, em outro vale de ossos secos, Ezequiel, filho do homem, esse vale pode voltar à vida, esses ossos secos? O que Ezequiel diria? Com certeza. Porque essa situação, o poder da esperança não muda apenas os ossos, mas Ele nos muda também. Tenha certeza, tenho certeza que se Deus perguntasse isso para Ezequiel hoje, Ezequiel diria, Senhor, não, eu sei que o Senhor pode, porque Ezequiel aprendeu. Porque o milagre não muda apenas uma circunstância, mas muda você. Eu conheço os irmãos dessa igreja, que foram curados, de forma milagrosa, maravilhosa por Deus. E hoje, quando tem alguém enfermo, que de alguma forma vai pedir oração, eles falam com propriedade, Deus não apenas pode, mas Deus vai te curar, meu irmão. Porque o milagre não mudou apenas a enfermidade que eles tinham, mas o milagre mudou eles. O milagre nos muda. Então, meu irmão, profetiza, creia, declare que há um lugar melhor, porque não há um lugar melhor para conhecermos o poder de Deus sobre a sua vida, do que um lugar sem esperança. E quando nós entendemos isso, nós podemos mudar também, em nome de Jesus. Eu quero te perguntar nessa noite, meu irmão,
O que está seco na sua vida? Sonhos que talvez você tinha há anos atrás e hoje não é mais um sonho. Porque em determinado momento a circunstância disse para você: para, isso é muito para você. Você não é digno disso, você não é capaz de chegar nisso. Que nessa noite nós possamos dizer: não, se esse sonho é o sonho de Deus para mim, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Essa é uma noite, eu creio, meu irmão, que Deus Ele quer ressuscitar sonhos. Quando eu orava em casa, Deus falava isso para mim, o quanto a necessidade de ressuscitar sonhos. Sabe, tanta mãe que por muito tempo orava pelos filhos e por algum motivo o filho ainda não se converteu e perderam a esperança. Não tenho mais o que fazer. O meu casamento, o meu filho está nas drogas, está perdido. Não, ainda não acabou a esperança, meu irmão. Ainda existe esperança. Você que tinha no teu coração: não, eu quero abrir uma empresa, eu quero ser promovido, eu quero fazer uma faculdade. E em alguma situação da sua vida você percebeu: não, Pedro, não é mais para você, você já é velho para isso, isso não é seu. Não, meu irmão, essa é uma noite que Deus quer ressuscitar os sonhos em nome de Jesus. Deus quer trazer você de volta a sonhar e a crer que Ele pode mudar em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche teus olhos em nome de Jesus. O que está morto na sua vida, meu irmão? O que virou osso seco na sua vida? Seus sonhos, seus planos? Aquilo que você sonhava alcançar? O que na sua vida está seco, está desligado, está quebrado, está espalhado? A razão pelo qual nós estamos aqui nessa noite é porque Deus, pelo seu Espírito, Ele quer trazer nova vida, Ele quer trazer novos sonhos, Ele quer trazer de volta aquilo que se perdeu com o tempo, aquilo que a circunstância mentiu para você e disse: não, não é possível. Deus quer dizer agora: olha, não é as circunstâncias que mandam em você, não é as circunstâncias que têm poder sobre o possível, quem manda no possível sou eu. Aleluia! Não há ossos secos, não há momento, não há lugar sem esperança. Se coloque diante de Deus em nome de Jesus, meu. Pense em tudo aquilo que você sonhava, que você não consegue sonhar mais. Pense em tudo aquilo que você pedia a Deus há 10 anos, há 5 anos, ou há 1 ano atrás, e você nem pede mais porque você acha que Deus não pode fazer. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele não somente pode, mas Ele faz. É um processo. Ele tem um momento certo, Ele está fazendo. Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu aquilo que você pedia antes, Ele não ignora o que você pede hoje. Aleluia! Eu quero te convidar, você que teve os seus sonhos de alguma forma apagados, você que Deus está colocando no teu coração alguns sonhos da sua vida que você tinha antes, objetivos da sua vida, e por algum motivo isso sumiu, isso se apagou, você não consegue mais sonhar. Eu quero te convidar a vir até aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus, enquanto nós louvamos a Deus. Aleluia, aleluia. Vem até aqui na frente. Vamos orar ao Senhor. Vamos adorar a Deus, meu irmão. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito. Queria chamar os missionários, líderes de célula, supervisores, pastores. Vem até aqui na frente orar pela vida desses irmãos em nome de Jesus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. Ossos secos voltam à vida em nome de Jesus. Sonhos voltam à vida. Casamentos sejam restaurados. Famílias sejam restauradas. Planos sejam restaurados. Tudo que o diabo tentou roubar, tentou destruir, tudo que a circunstância diz acabou, está morto, fomos exterminados, não há mais esperança. Deus nessa noite diz o contrário. Eles estão enganados. Ainda tem uma esperança. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Nós podemos vencer também. Pai, em nome de Jesus, faz nova todas as coisas nesse lugar. Faz novos nossos sonhos. Faz novos nossos planos. Os ossos que estavam secos, que nessa noite voltam à vida. Nós queremos ser vivos, ó Pai. Vivos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha surpreender nesse lugar, ó Pai. Irmãos que estão enfermos, ou então estão representando pessoas que estão enfermas, pessoas que estão espiritualmente mortas, espiritualmente acabadas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que onde elas estiverem, elas voltem de volta à vida, Senhor. Em nome de Jesus, a saúde física seja restaurada, o espírito seja restaurado, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que Tu és o Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança.
e nada está perdido, Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, aleluia, em nome de Jesus, creia nisso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços.